Imagine nascer conectado a outra pessoa, dividindo o próprio corpo e uma vida que nunca pode ser totalmente individual. Não é filme, é real. Os gêmeos siameses sempre chocaram o mundo, mas alguns casos são tão raros e extremos que parecem impossíveis. Pessoas que compartilham órgãos vitais, partes do cérebro e destinos que a ciência ainda tenta entender. Hoje você vai conhecer 10 gêmeos siameses que você não vai acreditar que existem. Histórias reais que desafiam tudo o que a gente acha que sabe sobre o corpo humano. Respira fundo, porque o primeiro caso começa agora. Ronnie e Donnie Gallion. Os irmãos Gallion entraram para os livros de recordes por um motivo impressionante. Eles foram os gêmeos siameses mais velhos já registrados no mundo. Nascidos nos Estados Unidos, eles eram unidos pelo abdômen e compartilhavam órgãos vitais, incluindo partes do sistema digestivo. Desde o nascimento, médicos afirmaram que eles dificilmente sobreviveriam além da infância e que qualquer tentativa de separação seria fatal. Mas a realidade foi outra. Ronnie e Donnie viveram por mais de 68 anos, atravessando décadas, mudanças no mundo e avanços na medicina sempre juntos. Durante parte da vida, chegaram a se apresentar em feiras e programas de televisão, não como curiosidade, mas como forma de sustento. Eles tinham personalidades diferentes, opiniões próprias e até rotinas distintas, mas sabiam que cada decisão era compartilhada. Quando um deles ficou gravemente doente, a família já sabia que o desfecho seria inevitável para ambos. Eles faleceram no mesmo dia, encerrando uma das histórias mais longas e impressionantes já registradas entre gêmeos siameses. Abby e Brittany Hensel. As irmãs Abby e Brittany Hensel nasceram com uma condição extremamente rara. 2 cabeças em um único corpo, cada uma com seu próprio cérebro, pensamentos e consciência. Cada irmã controla um lado do corpo, um braço e uma perna, o que faz com que absolutamente tudo na vida delas exija coordenação total. Andar, correr, escrever, dirigir ou simplesmente pegar um copo envolve comunicação constante entre as duas. Apesar disso, Abby e Brittany cresceram frequentando escola regular, se formaram na faculdade e se tornaram professoras. Elas têm gostos diferentes, personalidades diferentes e até preferências distintas, mas aprenderam desde cedo a negociar cada decisão do dia a dia. Separação nunca foi considerada uma opção real. Os órgãos vitais são compartilhados e qualquer cirurgia colocaria a vida das duas em risco imediato. O que para muitos parece impossível, para elas é apenas rotina. Tatiana e Krista Hogan. As irmãs Tatiana e Krista Hogan nasceram no Canadá com uma das condições mais raras que existem. Elas são ligadas pela cabeça e compartilham parte do cérebro. O que torna esse caso assustadoramente único é que as duas possuem uma conexão neural chamada ponte talâmica. Na prática, isso permite que uma sinta o que a outra sente. Se uma prova um doce, a outra sente o gosto. Se uma ri, a outra entende o motivo. Médicos já observaram que, em certos momentos, uma consegue enxergar pelos olhos da outra. É como se 2 consciências compartilhassem partes da mesma mente. Separação nunca foi considerada possível. Qualquer tentativa causaria danos cerebrais fatais. O caso delas até hoje intriga neurocientistas do mundo inteiro. Não é apenas um corpo compartilhado, é uma experiência mental dividida. Daisy e Violet Hilton. Daisy e Violet Hilton nasceram no Reino Unido no início do século XX, unidas pelo quadril. Ainda bebês, foram vendidas para empresários e transformadas em atração de circo. Durante anos, viveram sob controle total de seus exploradores, sem liberdade ou dinheiro próprio. Mesmo assim, aprenderam a cantar, a atuar e tocar instrumentos, tornando-se famosas internacionalmente. Após uma longa batalha judicial, finalmente conquistaram a própria independência. Mas a fama já havia passado. Sem apoio e sem recursos, acabaram vivendo no anonimato, trabalhando em empregos comuns. Em 1969, Daisy morreu durante uma epidemia de gripe. Violet
ainda ligada ao corpo da irmã, faleceu poucos dias depois. A história delas não é só sobre gêmeas siamesas. É sobre fama, abuso e abandono. Lori e George Chappelle. Os gêmeos Lori e George Chappelle nasceram nos Estados Unidos unidos pela cabeça, compartilhando parte do crânio, mas com cérebros separados. Durante décadas, o mundo os conheceu como duas irmãs. Mas já adultos, George revelou algo que tornou esse caso ainda mais único. Ele se identificava como homem. Mesmo dividindo o corpo, tinham identidades de gênero diferentes. Lori trabalhava como cuidadora, enquanto George seguia a carreira na música country, lançando álbuns e se apresentando em público. Eles tinham rotinas, sonhos e personalidades completamente distintas. Separação nunca foi possível. O risco de danos cerebrais era alto demais. Esse caso mostrou que dividir um corpo não significa dividir identidade, vontade ou quem você é por dentro. Masha e Dasha Krivosliapova. As irmãs Masha e Dasha Krivosliapova nasceram na União Soviética em 1950, unidas pelo tronco e compartilhando o sistema circulatório. Logo após o nascimento, foram tiradas da mãe e entregues a cientistas. Durante anos, foram submetidas a experimentos cruéis, como exposição ao frio extremo, testes de dor e privação sensorial. Tudo para observar como um corpo reagia quando o outro sofria. Fisicamente ligadas, mas com personalidades opostas, uma era mais dócil, a outra mais agressiva. O sofrimento psicológico foi profundo e duradouro. Elas passaram a maior parte da vida em instituições médicas e viveram à margem da sociedade. O caso delas se tornou um dos capítulos mais sombrios da história da medicina. Não foi apenas um caso raro, foi um alerta ético para o mundo. Carmen e Lupita Andrade. As irmãs Carmen e Lupita Andrade nasceram no México, unidas pelo tronco, compartilhando o sistema digestivo, parte do fígado e órgãos reprodutivos. Desde pequenas, médicos afirmaram que elas dificilmente sobreviveriam até a vida adulta. A separação nunca foi considerada possível, pois colocaria a vida das duas em risco imediato. Mesmo assim, Carmen e Lupita cresceram, se tornaram extremamente conscientes da própria condição e passaram a falar abertamente sobre suas vidas. Elas dão entrevistas, produzem conteúdo online e explicam, sem romantização, como é dividir um corpo todos os dias. Cada uma tem personalidade própria, opiniões fortes e planos diferentes para o futuro. A Carmen se identifica como bissexual, enquanto Lupita se identifica como assexual. Um detalhe que mostra como, mesmo fisicamente ligadas, suas identidades são totalmente independentes. Hoje, elas são algumas das gêmeas siamesas mais conhecidas da internet, justamente por mostrarem a realidade sem filtros. Ganga e Jamuna Mondal. As irmãs Ganga e Jamuna Mondal nasceram na Índia unidas pelo tronco, compartilhando órgãos internos e funções vitais. Sem possibilidade de separação, elas aprenderam desde cedo que precisariam viver como uma unidade. Tornaram-se artistas populares, se apresentando em feiras e eventos públicos para sobreviver. Apesar de dividirem o corpo, tinham personalidades muito diferentes. Ainda assim, viveram juntas por décadas, chamando atenção por onde passavam. Em 2020, Ganga morreu após complicações de saúde. Jamuna, ligada ao corpo da irmã, faleceu poucas horas depois. Um dos exemplos mais claros de como, em certos casos, duas vidas seguem exatamente o mesmo destino. Jadon e Aeneas MacDonald. Os irmãos Jadon e Aeneas MacDonald nasceram nos Estados Unidos unidos pela cabeça, compartilhando vasos sanguíneos extremamente complexos no cérebro. Desde o nascimento, médicos afirmavam que a separação era altamente arriscada. Um erro mínimo poderia causar danos neurológicos graves ou matar os dois. Ainda assim, após meses de planejamento, uma equipe com mais de 30 especialistas decidiu tentar. Em 2016, os irmãos passaram por uma cirurgia de mais de 27 horas, acompanhada pela mídia do mundo inteiro. O procedimento foi considerado um dos mais delicados já realizados em gêmeos craniópagos.
Contra todas as expectativas, a separação foi bem sucedida. Ambos sobreviveram. Passaram por um longo processo de reabilitação e começaram a desenvolver habilidades individuais pela primeira vez na vida. Millie e Christine McCoy. As irmãs Millie e Christine McCoy nasceram nos Estados Unidos, unidas pela parte inferior do corpo, com 2 cabeças, 2 troncos e um único conjunto de pernas. Ficaram mundialmente conhecidas como as gêmeas de 2 cabeças e passaram praticamente toda a vida sendo exibidas em circos e espetáculos. Mesmo assim, eram extremamente inteligentes. Falavam vários idiomas, cantavam, tocavam instrumentos e tinham personalidades bem diferentes. Nunca houve tentativa de separação. A medicina da época não tinha condições, e elas próprias nunca desejaram isso. Apesar da exploração, conseguiram certa independência financeira e se tornaram algumas das gêmeas siamesas mais documentadas da história. Um caso que mostra que, mesmo compartilhando o corpo, 2 mentes podem viver uma vida inteira como indivíduos distintos. Depois de ver todos esses casos, fica claro que gêmeos siameses não são apenas uma curiosidade médica ou algo raro que chama a atenção pela aparência. Cada história apresentada aqui mostra limites reais do corpo humano, da ciência e, principalmente, da própria ideia de individualidade. Enquanto a maioria de nós cresce aprendendo a viver sozinho dentro do próprio corpo, essas pessoas nasceram sem essa escolha. Desde o primeiro dia de vida, tudo precisou ser dividido: espaço, movimentos, decisões e até o silêncio. Não existe pausa, não existe distância, existe apenas adaptação constante. Alguns desses casos ficaram conhecidos no mundo inteiro, outros viveram longe dos holofotes, mas todos carregam a mesma realidade difícil de imaginar. Não se trata de superação no sentido comum, nem de finais felizes fabricados. Trata-se de existir dentro de uma condição que não pode ser desligada. Talvez o mais desconfortável seja perceber que, para muitos deles, essa nunca foi uma situação a ser resolvida. Foi simplesmente a forma como a vida se apresentou, e com a qual precisaram seguir em frente. Se esse vídeo te fez enxergar o ser humano por um ângulo diferente, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo no ar e a trazer mais histórias reais que desafiam tudo o que a gente acha que sabe sobre o mundo. E se você quiser continuar nessa jornada, já tem outro vídeo te esperando aqui no canal.